Hoje nós vamos estudar os nucleotídeos, que são moléculas fantásticas. Elas estão presentes tanto no DNA quanto no RNA, mas nucleotídeo vai além, tem outras funções e são muito interessantes. Fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Certo, gurizada, então vamos estudar os nucleotídeos, que são moléculas orgânicas que formam o DNA, o RNA e também tem outras funções. Vamos estudar cada uma delas, porque é uma molécula muito charmosa, muito interessante. Então, primeiro, vamos falar da estrutura geral de um nucleotídeo. Então, te liga, o nucleotídeo, quando tem esse nome, nucleotídeo, significa que vai ter um fosfato, que é um grupo fosfato, você vai ver que vai ter algumas diferenças, mas é pelo menos um grupo fosfato, ligado a um açúcar com 5 carbonos, por isso que nós chamamos de pentose. Então, açúcar com 5 carbonos nesse formatinho. E o açúcar está ligado à base nitrogenada. A base nitrogenada pode ser adenina, citosina, timina, guanina e uracila. Já vou dar as diferenças para vocês também. Mas te liga uma coisa interessante. Esse açúcar aqui está no meio. Perceba que no carboninho 1 desse açúcar é onde estará ligada a base nitrogenada. E no carboninho 5 desse açúcar é onde estará ligado o grupo fosfato. Bom, isso é o geral. Então, nós falamos que essa molécula aqui, quando forma o DNA ou RNA, ela é um monômero. Então, o nucleotídeo é um monômero do DNA ou do RNA. Portanto, estas moléculas são consideradas um polímero. Polímeros são moléculas grandes formadas por moleculinhas menores que se repetem, que é o nucleotídeo. Então, o básico que tem que saber aqui, a base desse conteúdo é o seguinte, mais importante, tá? Anota aí, nucleotídeos são moléculas que formam os ácidos nucleicos. Quais são os ácidos nucleicos? DNA e RNA. Isso é o basicão, mais importante. Mas te liga aqui, esse açúcar, essa pentose, ele pode variar de acordo com que molécula está formando. Por exemplo, no DNA, esse açúcar, essa pentose, é chamada de desoxirribose, enquanto que no RNA, essa pentose é chamada de ribose. Ora, professor, não é uma pentose, não é o mesmo açúcar? É, só que elas têm uma leve diferença. Aqui no DNA, chama ou seja, sem um oxigênio, que eu vou mostrar em outra imagem, fica ligado. Então, pessoal, olha só. Aqui tem a representação resumida de um nucleotídeo, tá? E aqui tem ela um pouco mais complexa, um pouco mais completa. Bom, então sempre o nucleotídeo tem o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Vamos pegar essa pentose, esse açúcar, e mostrar ele nessa perspectiva. Então, eu estava falando para vocês que a diferença entre o açúcar do RNA e do DNA não está somente no nome, mas olha só, o açúcar do RNA é a ribose, ok? Então está aqui a ribose. E o açúcar do DNA é a desoxirribose. Está falando sem o oxigênio. Como assim? Repara que aqui está o carbono 1 e aqui está o carbono 2 do açúcar, né? Dessa pentose. Nesse carbono 2, no RNA vai ter esse OH. Então olha só o OH aqui, tá bom? Agora, no DNA, esse carbono 2 só vai ter o Hzinho, não tem esse O, portanto fica assim, por isso que o nome é desoxi, sem esse oxigênio, né? Desoxirribose, tá? Essa é a diferença. Lembrando que daí eles vão estar ligados às bases nitrogenadas, que podem ser do tipo pirimidina ou purina, que eu já falei na sequência. Tranquilo? Então segue a aula. E tanto reparou que aqui não tem, e aqui tem esse oxigêniozinho, e essa é uma diferença. Fala, professor, mas só um atomizinho ali, uma coisinha que tem uma diferença muito grande na parte funcional, tá? Mas sempre serão pentoses, um açúcar com 5 carbonos. Tranquilo. A base nitrogenada, que é o que está representado aqui em azulzinho, existem 5 tipos de bases nitrogenadas. Esses 5 tipos estão divididos em 2 grupos, o grupo das purinas e o grupo das pirimidinas. Perceba, a purina vão ser 2 as bases, adenina e guanina. A partir de agora, podemos tratar a adenina com a letrinha A. Então, falou que A é adenina. E a guanina é a letrinha G. Muito sossegado, né? Agora, olha só. Essas purinas, elas possuem 2 anéis, enquanto que as pirimidinas apenas um anel. E quais são as pirimidinas? Timina, citosina e uracila, ou seja, T, C e U. Ora, aqui cabe um bizu muito importante que tu já deve saber se tu está estudando DNA. Porque eu aconselho, depois de estudar essa aula, assistir a aula de DNA, de RNA, para ficar tudo safo lá. Mas olha só, no DNA, tá? No DNA, o A vai ligar com o T.
e o C vai ligar com o G. Repara que eu fiz 2 linhas aqui eu fiz 3 linhas, foi proposital. Porque a adenina liga com a timina a partir de 2 ligações de hidrogênio, ok? Enquanto que a citosina se liga à guanina com 3 ligações de hidrogênio. Portanto, essa aqui, entre citosina e guanina, vai ser mais forte. Olha que interessante. Mais para o final da aula a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Mas olha que, pá, a gente fala, pá, professor, eu estou apaixonado. E é apaixonante mesmo. É coisa charmosa, tá bom? Então, olha só que legal. O A está ligando com o T. Então, sempre uma purina vai ligar a uma pirimidina. Uma purina vai ligar a uma pirimidina. Tá bom? Isso é um outro bizu que você tem que saber. Tá? Então, o exemplo que eu dei aqui são dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, que é a coisa mais importante. Mas você vai ver que alguns nucleotídeos vão ter mais de um grupo fosfato, podem ter 2 ou 3 grupos fosfatos, que eu falo na sequência também. Então, olha só, qual é a função? Ou melhor, as funções dos nucleotídeos. São várias, eu dou aqui as principais. Primeiro, o componente dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, que você já viu aí tranquilamente, e no final a gente vai revisar um pouco mais. Outra, podem ser carreadores de energia, eles carregam energia. Como assim, professor? Você já ouviu falar na tal de moeda energética da célula? Troço é universal, né? Porque se chegar e pegar uma moeda real, tu não vai conseguir gastar real em outro país, né? Porque o real é brasileiro, o dólar americano, enfim, qualquer moeda que o euro, o zloty, cada país ali vai ter uma moeda que serve de troca. No nosso corpo, imagina se fosse essa confusão. Então, não, eles unificam a moeda energética da nossa célula, tudo estará presente no ATP. Então, o ATP, olha só, é a adenosina trifosfato, adenosina trifosfato. O que significa? Significa que é uma ribose, então açúcar que é a pentose do tipo ribose, tá? Tipo a do RNA, ligada a uma base nitrogenada, que no caso do ATP vai ser sempre a adenina. Só que já estou falando que a adenosina trifosfato significa que tem 3 grupos fosfatos. Essa é uma diferença grande, porque aqui ó, tem apenas um grupo fosfato na estrutura geral desse nucleotídeo que forma DNA e RNA. Tá bom? Então, no ATP é um nucleotídeo, só que com 3 grupamentos fosfatos. E a energia está armazenada aqui, olha só. Tanto é que se tu pegar o ATP e quebrar este ATP, você vai quebrar essa ligação, liberando um fosfato. E aí vai ficar adenosina difosfato, porque um foi liberado, e quando quebra essa ligação aqui, libera energia, que é responsável pela fisiologia de gasto energético da nossa célula. Tipo, a bomba de sódio e potássio gasta ATP. Pô, tá aqui, é isso aí que está gastando. E aí a gente tem que fazer o inverso para cá, na respiração celular, na fermentação, para tu montar novamente o ATP, tirando energia de moléculas tipo a glicose. Então olha como o nosso corpo é lindo, charmoso, fantástico, né? Você mexe o músculo e gasta ATP. Você come, tira energia da glicose, né, enfim, e põe essa energia da glicose novamente aqui para quê? Para tu poder contrair o músculo de novo. E assim fica num ciclo lindo e charmoso. Pisca o olho é pro teu crush. Piscou o olho, tu gastou ATP pro teu crush. Que é coisa mais romântica que isso. Tá? Então aqui são carregadores de energia. Outra, eles podem atuar como coenzimas. Por exemplo, a coenzima A, que a gente estuda lá na fasezinha muito próxima ali do ciclo de Krebs. Então, é um nucleotídeo também que faz parte como coenzima. Então, ele atua ali, né, juntamente com enzimas para que o funcionamento do nosso corpo funcione. E o funcionamento funciona, ficou muito legal. Só que a coenzima A, ele permite a entrada do que um dia já foi a glicose ali no ciclo de Krebs. Ficou acetil, né, que é o acetil com 2 carboninhos, CoA, que tem a enzima A coenzima A, que vai entrar no ciclo de Krebs, então. Tá? Então, o próprio NAD+, que está participando ali da respiração celular, também é um nucleotídeo. Então, tem outras funções, mas essas aqui são as básicas para você se ligar. A básica da básica é isso aqui, forma DNA e RNA. Isso aqui já é um além, tá, gurizada? Agora, olha só, nomenclatura. Isso aqui eu diria que é só para os mais obcecados por biologia, os endoidecidos, né? Os que vão, talvez, querer uma medicina na segunda fase, ou está na graduação. Os doidos. Mas olha só, adenina. Repara que essa nomenclatura é de acordo com a base. Quando a base nitrogenada for uma adenina, nós vamos chamar isso aqui de adenosina monofosfato, difosfato ou trifosfato.
Tá bom? É um nucleotídeo. Se for a guanina, nós vamos chamar esse nucleotídeo de guanosina mono, di ou trifosfato. Se for isso aqui, por exemplo, ó, se essa base nitrogenada, vamos fazer um exercício, se essa base nitrogenada aqui for a citosina, esse nucleotídeo aqui, nós vamos chamar de citidina monofosfato. Então, só numa nomenclatura chatinha, mas pode ser difosfato ou trifosfato. Quer ver aqui, ó? Adenosina trifosfato. Ó, adenosina, tá aqui o nome, porque aqui é uma adenina, com 3 fosfatos, ou seja, trifosfato. É um nucleotídeo. Timina, timidina, mono, di ou trifosfato. Uracila, uridina, mono, di ou trifosfato. É só uma classificação. Agora o bizu para vocês. Existe um nomezinho que às vezes cai nos vestibulares e tu fica, professor, o que é isso? Quando eles chamam de nucleosídeo, olha que interessante. Se chamar de nucleosídeo, significa que está contando apenas uma pentose ligada a uma base nitrogenada, ou seja, nesse caso aqui não tem o grupo fosfato. Então, se eu chamar somente de adenosina, sem ser mono, di ou trifosfato, nós estamos falando que é um nucleosídeo, porque não tem nem a pentose, nem a base nitrogenada, tá bom? Então, nucleosídeo grave. Isso aqui, ó, se eu estivesse desenhando só isso e isso aqui, eu estaria desenhando um nucleosídeo. Quando eu coloco o grupo fosfato, eu estou desenhando um nucleotídeo que vai ter como nomenclatura o nucleosídeo, que é a adenosina, por exemplo, se aqui for a adenina, e aqui é mono, um fosfato, então monofosfato. Tá, então nomenclatura chata aí, enfim. Mas eu pergunto, professor, qual a importância disso tudo? Calma, calma, que eu vou falar da importância no final. Eu vou ali para o computador mostrar como se dá a ligação entre... A aula tem muita aula ainda, tá? Como se dá a ligação entre esses dois nucleotídeos no DNA ou no RNA, ligação fosfodiéster. Vou mostrar essa ligaçãozinha aqui um pouco mais detalhada ali também no computador. Então calma que tem muita aula aqui. Agora, só rapidamente. Importância dos nucleotídeos. O nucleotídeo tem muita importância. Cara, quando a gente entendeu que os nucleotídeos formam o DNA ou o RNA, e a gente depois permitiu, com Watson Crick, e Crick, né, antes Rosalind Franklin e tudo mais, a estrutura do DNA, isso deu um salto gigantesco, permitindo que a gente agora faça o sequenciamento do DNA, a partir das letrinhas, consiga fazer um mapeamento genético, tá, o genoma de cada espécie, e a gente sabe que, de acordo com essas letrinhas de A, T, C, G, G, C, C, T, você vai ter um gene específico. E esse gene produz uma proteína, ou mais, né? Mas ele guarda a informação para produzir pelo menos uma proteína. Então, isso permite a biotecnologia, o avanço gigantesco. Tá? Então, ali, o melhoramento genético, os transgênicos, tudo isso que a gente faz ali trabalhando com os genes, foi um salto gigantesco, né? Então é isso, gurizada. Te liga só, te liga. Aqui foi, tá bom? Eu vou mostrar para vocês ali no computador algumas imagens e a partir delas a gente estuda um pouquinho mais. Então fica ligado no computador. Ok, pessoal, agora um aprofundamento geral aqui em tudo que a gente falou, tá? Então vamos lá, com muita... Não te assusta. Professor, muita... Não, calma, calma, relaxa. Então aqui nós temos um nucleotídeo, tá? Então ele está aqui nesse preenchimento aqui. Perceba que o nucleotídeo, portanto, vai ter a base nitrogenada aqui, a pentose aqui e o grupo fosfato aqui. Muito bem. Tu tens que te ligar numa coisa. Um nucleotídeo estará ligado ao outro nucleotídeo quando se considerar um DNA, né? Então o DNA é uma dupla fita. Repara que tem um nucleotídeo de uma fita ligado no nucleotídeo de outra fita, de maneira, como eu falei para vocês, que o A liga com o T e o C liga com o G. Para deixar mais completo, aqui vão ter 2 ligações de hidrogênio, aqui vão ter 3 ligações. Vou mostrar para vocês. Ó. Entre o T e o A, vai ter duas ligações de hidrogênio. Entre o G e o C, aqui embaixo, tem 3 pontes, 3 ligações de hidrogênio. Tá bom? Outra coisa interessante. Repara que o nucleotídeo, pegar esse aqui de baixo, ele tem aqui, como eu falei para vocês, no carbono 1 está ligado aqui a base nitrogenada, e lá no carboninho 5, tá? Aqui é onde vai estar ligado o grupo fosfato, ok? Então isso é interessante, porque te liga. Esse grupo fosfato vai estar ligado em outro nucleotídeo pelo carboninho 3 desse açúcar. Então é complexo, eu sei, mas está vendo aqui que aqui tem o carbono 3, ó, aqui vai estar o carbono 3, está falando 3 final aqui, tá? Só que o terceiro carbono desse nucleotídeo aqui está ligado
nesse grupamento fosfato. Essa ligação aqui é chamada de ligação fosfodiéster, ok? Então, fosfodiéster. Tá, e aí vem uma coisa interessantíssima. Repara que uma fita está com o carbono 5 para cima, tá? Esse carboninho 5, obviamente, vai estar ligado ao grupo fosfato. Enquanto que a parte de cima da outra fita está com o carboninho 3 voltado para cima. Isso que é o que a gente chama de 5' 3'. Então, repara, se aqui está o 5', o outro 3' está nessa direção. Então, uma das fitas, a fita da esquerda, ela está no sentido, por exemplo, 5', 3' para cá. Tá? Então, 5', 3' para cá. Novamente, por quê? Porque aqui está de cima, está para cima o carboninho 5, que é o carbono que está fazendo a ligação com esse fosfato. Muito bem. Do outro lado, tu pode reparar que é o contrário. Olha só o que está acontecendo aqui. Ela está o contrário, assim, de maneira que 5' vai estar para baixo, está aqui, né, o carboninho 5', e o 3' vai estar para cima, como está representado aqui. Então, quando a gente olha as fitas, a gente sabe literalmente que essa aqui está no sentido 5', 3', essa aqui está no sentido 3', 5', porque elas são o que a gente chama de antiparalelas. É uma característica que a gente estuda lá na aulinha de DNA. Então, assista a aula de DNA. Mais uma coisa interessante. Nós estamos falando da molécula de DNA. A molécula de DNA, portanto, ela vai ter o seguinte, ó. A, T, C e G. A, vamos complementar, liga com T, T liga com A, C liga com G e C liga com G, né? E aqui é um G liga com C. Repara que se a gente quiser fazer uma fita de RNA agora, nós vamos encontrar uma coisinha diferente, tá? O que a gente vai encontrar? Se aqui é T no RNA, vamos pegar, estamos fazendo um RNA mensageiro. A gente estuda tudo isso também em RNA, em síntese proteica. Se aqui é T, aqui vai ser um A, tranquilamente. Se aqui é A, tu vai, é T, professor. Não. Aqui vai ser U. Lembra que eu falei para vocês que a base nitrogenada T só tem no DNA e a base nitrogenada U, uracila, né, só tem no RNA. Então, quando você vai colocar o T, mude por U, porque isso aqui é RNA. Aqui, se é G, vai ser C, se é C, vai ser G. Normal, ou seja, tá cinto forma fita de RNA. Tá, aqui a gente poderia ficar brincando, ficou um pouco sem espaço, mas aqui a gente tem a imagem tridimensional dela, tá? O espaço é 0,34 nanômetros entre elas, são muito pequenas. Então, o que tu tens que te lembrar sempre? Entre as bases nitrogenadas, a ligação se dá por pontes de hidrogênio, e entre cada um desses nucleotídeos, a ligação se dá por fosfodiéster. E aí tem esse númerozinho de carbono, que é chato, que eu quis me aprofundar aqui para você se ligar. Então, repara bem, olha aqui o ozinho da pentose para cima. Olha esse aqui, tá para baixo, porque elas são antiparalelas, é outra característica também. E só para finalizar aqui, a gente poderia ficar 2 horas falando disso, mas a gente já está entrando em outras aulas, né? Mas preste atenção, o DNA é uma fita dupla, né? Repara que essa fita dupla, quando ela vai ser duplicada na fase S da intérfase, ela vai ser aberta de maneira que essa molécula de DNA ela é duplicada da maneira que a gente chama de semiconservativa, porque uma fita vai ser conservada, uma fita mãe de cada uma delas, e outra fita vai ser criada, formando depois uma molécula de DNA aqui e outra molécula de DNA aqui. Isso é o processo de duplicação, por isso chamado semiconservativo também. Bom, mas como eu falei para vocês, aí a gente vai pirar, né? Vamos ao além aqui, não dá, né? Poucos espíritos estão aqui com a gente, nem dá. Moçada, tudo de bom para você, segue estudando, tá? Se gostaram assim de uma aula nesse formato mesclado, também comenta aí que a gente pode sempre utilizar essa ferramenta aqui, que é o computador. Um abraço, tchau, tchau.